diretamente do Brasil para todo mundo. Hoje o assunto vai ser bafo. O assunto vai ser bafo. Estamos em guerra. Estamos em guerra. E agora? E agora, Brasil? Estamos em guerra. Estamos em guerra. É bom pra gente entender como funciona a geopolítica mundial. Que o mundo não é só o nosso umbigo, não. O mundo é muito mais do que a gente imagina. E nós o chamamos América, continente americano, por algum motivo. Porque nós somos o quintal do líder desse continente. Começou o ano bombástico, bombando. Estou online, que eu quero que vocês venham aqui me visitar, me ver, me apreciar, porque hoje o assunto vai ser bafo, fazer uma análise de geopolítica, falar como que está a situação da Venezuela, que acordou no dia 3 de janeiro com o sequestro, vamos chamar assim, o sequestro do seu presidente, envolvido pelas forças golpistas dos Estados Unidos, país que diz tanto que a democracia é o único caminho e que quando não dá mais pela democracia, que já sabemos que não é confiável, porque ele é comprado, entra no seu país e faz uma guerra, extrapola todos os limites, coloca as pessoas no seu devido lugar, diz que a democracia não existe, que quem manda é eles. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. A Venezuela não teve juízo, está pagando o preço. Nicola está pagando o preço. Ele quis mostrar os dentes, o nosso maravilhoso Donald Trump resolveu mostrar também. E o povo, no meio disso tudo, a grande massa, pagando com a vida, preço, cagaço todo, desse cagaço todo. Eu acho uma delícia, Tem mais disso aí, mais, quero que tenha mais, coisa evolua. Um uruguaio falou comigo, mandou um tap pra mim, quer se aliar a mim? Eu faço conteúdo em qualquer lugar. Eu uso o cu pra fazer conteúdo. Qualquer lugar que eu for, eu faço conteúdo. Sabendo que tá em guerra, meu amor. Qualquer país que eu for, eu posso fazer o que eu quiser. Olha, de longe, hein? Tipão. Legal. Ele curtiu meu perfil. E é ativo ainda. Olha, só gente. Ó, tipão, hein? Eu adoro ser famosa. Todo mundo vem em mim agora que eu sou famosa. Que eu estou ficando famoso. Todo mundo aparece pra dar as caras, pra querer te dar um pedaço, pra querer tirar um teco. Todo mundo quer um pedacinho de mim. Eu acho isso, assim, uma coisa deliciosa, sinceramente. Quero mais. Postar aqui nas minhas redes que eu estou disponível, que as pessoas podem me ver, que elas podem me procurar. Porque tem Lupan pra todo mundo. Tem um Lupan para cada pessoa no mundo. Tá no osso. Tá no osso. Entendi. Parece mesmo. Vegana. Prontinho. Uma ameaça iminente do governo americano em dar um tipo de golpe no país, né? Um golpe. A gente não sabia até então que tipo de golpe seria esse, já que os Estados Unidos está tentando há muito tempo invadir a Venezuela por vias oficiais, ou seja, por eleger presidentes golpistas, tentar tirar Maduro do poder, embora o Maduro seja reeleito todas as vezes que ele se candidata às eleições, ele seja reeleito, e ele não tem essa troca de poder como tem em outros países. Lá na Venezuela, a pessoa pode, se ela for eleita, ela pode continuar governando o tempo que for. Tem essa lógica de ficar trocando, de a cada 8 anos tem que ser outro, de que não pode mais depois de 8 anos, não. Lá você tem todo um sistema organizado para que seja o mais livre possível. E aí o Maduro está no poder há um bom tempo, cuidando do país com mãos de ferro. O Donald Trump resolveu, nesses primeiros dias do ano, mostrar os dentes. E já existia tropas ali rondando o país, mas finalmente eles entraram no país. E eles entraram com vontade. Não só entraram, como capturaram o presidente e a sua esposa, a primeira-dama do país. E o país agora vive uma espécie de governo interino, com a vice-presidenta, também aliada ao Nicola Maduro. A gente vai ver um vídeo mais atual sobre essa análise de hoje, da situação atual do país, tá? Um vídeo que foi lançado hoje pela manhã, análise política dos nossos companheiros, certo? Do Lula eu sei que ele, óbvio que não concorda. Ele e boa parte dos chefes de estado do mundo inteiro não estão de acordo com a conduta americana. Vamos entender a situação atual. Afinal de contas, os Estados Unidos está com um país, não se trata mais de um golpe, é um ataque, em um país que é vizinho nosso, limítrofe ao Brasil. Começar a nossa live de hoje, segunda-feira, dia 5 de janeiro, dia do meu aniversário. Aproveitando, já deixa sua live Pix pra mim ali já como presente, um parabéns. Diga que você existe, diga que você está aqui comigo, diga que você me adora, que você me ama, que eu tô no lugar certo, no caminho certo, que eu lacro, que eu trago os melhores conteúdos, que eu faço os melhores comentários, que eu sou engraçado, que eu sou gostoso, que eu sou bonito, que eu sou lindo, que eu sou sexy. E que eu posso me doar inteiro pra você que tá me assistindo. Me doar inteiro, de completo, de coração, de alma, de espírito. Porque afinal de contas, isso aqui não é só um programa. Isso aqui não é só um trabalho. Isso aqui é terapia. Terapia também. Eu venho aqui, eu sento aqui e eu faço minha terapia semanal quando eu converso com vocês. Tá bom, meus amores? Vamos lá, começar então o nosso bate-bola, jogo rápido. Vamos ouvir a análise hoje da reunião de pauta. Entendeu? O que eles vão falar sobre esse boom que está acontecendo no mundo inteiro e que as pessoas estão chocadas porque os Estados Unidos invadiu e sequestrou o presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Bora pro vídeo. Vamos começar do começo? Foda-se. Então, foda-se. Dane-se. Dane-se, tá? Dane-se. Vai começar! Bom dia, está no ar uma reunião de pauta, a sua primeira fonte de notícias, aqui trazendo para você as principais informações do Brasil e do mundo, sempre com os comentários do meu companheiro Vitor Assis. Tudo bom, Vitor? Bom dia, Thiago Assad. Tudo bem comigo?
Espero que vocês me aceitem, mesmo sem eu estar usando cinza hoje. Que desânimo, hein, amigo? Misterioso Vitor Assis desejando bom O dia. comentário dele foi produção. Eu não entendi. Animado? Eu sou de cinza. Tá cinza. O Tá desanimado. seu azul é meio cinza. Seu Seu azul, azul cinza. Mas vamos desejar também um bom dia aqui para meu companheiro Francisco Muniz. Tudo bom, Chico? Bom dia, companheiro Thiago Assad. O programa deles lembra o Hermes e Renato, uma coisa meio paródia. Só que eles falam de coisas muito importantes, viu? Gosto muito do programa do PCO. PCO, a Co TV, Causa Operária TV, sempre passa muita credibilidade. Gosto muito, eles trazem opiniões interessantes, eles não têm muita balela, não tem língua presa, fala o que vem na mente, traz conteúdos com contexto histórico, material de linha, de primeira categoria e, claro, muita teoria, né? Muita teoria com base em realidade. E faz a gente pensar o mundo. Desânimo Um bom também? dia especial para a nossa produção, que já mandou também seu bom dia. Mas vamos pedir a você que está assistindo a contribuição para a Causa Operária TV. Lembrando que nosso canal... Contribua a minha LivePix, tá, gente? A minha LivePix, ali do lado, ó. Me ajude, precisando de ajuda, porque eu não tenho condições de pagar as minhas contas. Eu só trabalho disso aqui. Eu edito vídeo, eu faço react, eu gravo conteúdo fora, conteúdo mais 18. Tu tem aqui todos os meus links embaixo, tem um Linktree pra você poder clicar e ver todos os meus canais, as minhas fontes. E, principalmente, me ajuda na LivePix. Eu preciso bater a meta de 1.500, eu já tô com quase 400. Então, se você puder me ajudar, queridos, aponte o celular pra câmera ou vai lá pra livepix.gg/lupabraz e mande a contribuição. A partir de 5 já consigo ajudar, ok? Então vamos começar a pauta, que é o que importa. Mas aqui no caso... Chapéu do Sonic veio para próprio, né? Aqui no caso Eu gosto a do gente Chico. não quer avacalhar com ele, a gente quer mostrar. Machos. Por onde você quer começar? Todo apoio à Venezuela, ó. Ó, Thiago Assad. Todo apoio à Venezuela. Eu até usaria ela, mas como eu falei, ela não é do meu tamanho. A reação do governo brasileiro e a reação da esquerda em geral é uma reação muito vacilante. Né? Imagina você entrar num país em que e sequestrar o presidente da república desse país. É um negócio totalmente Fora da nação. insano, né? Eu acordei, olhei assim e vi a notícia. Deu um tiro no próprio pé. Cara. O negócio da Folha de São Paulo, do Estadão, que falou que o Trump está impondo a força na América Latina, né? Isso é pura demagogia. Porque eles apoiam esse crime aí com todas as letras, né? Eles apoiam totalmente, né, a ação do imperialismo norte-americano, a ação do Donald Trump. O que mais assusta é a gente ter um sistema ocidental cuja política é baseada em democracia, onde as pessoas depositam seu voto num candidato, e essa pessoa é eleita supostamente por viés democrático, supostamente escolhida pelo povo. E aí os Estados Unidos é um dos países, se não for o país que mais defende esse sistema no mundo. Até tenta impor a força em países cuja o sistema político é outro, socialismo ou mesmo comunismo. Eles tentam de qualquer forma impor esse sistema democrático nesses países através de golpes de Estado, inclusive, como já aconteceu. Tentaram, né, em países como Brasil, Ucrânia, onde houveram golpes de Estado. O último foi com a Dilma Rousseff, a eleição do Zelensky foi bem criminosa. Do nada eles colocaram um candidato deles. E eles têm feito isso no mundo inteiro, pregado essa pirâmide democrática como o único sistema possível para o manejo do seu poder no mundo. E na Venezuela eles tentaram também dar esse golpe, quando eles colocaram no lugar do Maduro, aquele candidatozinho fuleiro, presidente golpista. Quer ver? Vou até pesquisar aqui o nome dele. Não lembro, gente. São pessoas que passam pela nossa história, a gente perde elas de vista. O Guaidó, gente. E os Estados Unidos tentou também dar esse golpe de Estado na Venezuela, em 2019, quando o então candidato Juan Guaidó se autoproclamou presidente do país, mas acabou sendo destituído do cargo pela oposição, né? Representada pelo Nicolás Maduro, que tinha sido eleito um ano antes. E aí os Estados Unidos têm tentado esses golpes mundo afora para poder garantir o seu direito de expropriar os commodities desses países, e da Venezuela em específico o petróleo venezuelano, que está sendo vendido para a Rússia e para a China. Parou de ser vendido pela Venezuela por questões de punições econômicas do próprio governo americano, que tentou aí, durante alguns anos, monopolizar a compra desse petróleo, de um jeito ou de outro, e impôs sanções duríssimas à Venezuela por conta disso. Acho que a Venezuela fez certo de ser resistência. Mais uma vez ela está certa de continuar sendo a resistência, quando os Estados Unidos é obrigado a entrar num país, fazer um ataque criminoso como esse, e sequestrar um presidente, fica muito claro para os demais países membros desse sistema democrático que eles estão em perigo, e que a democracia é só uma bravata, um fake, para eles continuarem mantendo o seu poder sobre o mundo, que ela não existe, inclusive, essa democracia, que ela é comprada, manipulada, à torta e direito, que mais uma vez a união de imprensa, banco, políticos, burguesia imperialista, promove os candidatos que eles querem como líderes de Estado, que nada mais são que representantes dessas pessoas, são os CEOs desses grandes sistemas. A Venezuela escancara esse processo, que é brutal, e que põe em risco todos nós, que estamos aqui fazendo fronteira com o país. É um ataque não só à Venezuela, mas à América Latina como um todo. Estava vendo um comunicado, por exemplo, um comunicado conjunto, feito por Brasil, Chile, Colômbia, México, Uruguai e a Espanha. Falam Condeno. sobre a gravidade dos eventos acontecidos Muito na grave. Venezuela, por exemplo, mas em nenhum momento citam o nome do presidente Maduro. Em tempo, mostra a força de resistência dos próprios países latino-americanos. A gente só tem esse
clima de paz aqui no nosso continente justamente por se curvar perante as ordens e as regras do sistema americano, do lado do Atlântico aqui que a gente está. Se você começa a ir contra essas regras, se você monta uma resistência muito rígida, como era a Venezuela e o governo do Maduro no continente, os Estados Unidos ataca. Só que ele nunca tinha feito esse ataque. Mostra que a gente está sendo disputado por outros países, por outras economias, por países que são os líderes mundiais, países desenvolvidos. Então, assim, a impressão que dá é que tudo bem, foi um golpe forte, né? Mas o chavismo vai se manter, né? Por mais que o Maduro, que é um líder que representa a população venezuelana, ele é só um representante, uma figura muito importante, ninguém aqui está desmerecendo o seu legado. Mas o chavismo, que é o sistema que colocou ele no poder, continua. Assim como o Partido Bolchevique tinha os seus líderes, mas os sovietes, que era a força do Partido Bolchevique. O Partido Chavista, assim como o Bolchevique, continua no poder, mais enfraquecido, tendo aí todo o apoio desses países maiores como a Rússia e a China, para continuar comprando a sua principal matéria-prima, que é o que eles exportam, e manter o país funcionando, que é o petróleo. Ao mesmo tempo que assusta e manda um recado direto para essas grandes economias, para esses membros, esses líderes de Estado, esses países maiores, não é o fim da economia venezuelana. Quem perde é os Estados Unidos. Eles não precisavam mostrar desse jeito. E isso vai totalmente contra a sua conduta. A conduta do que eles pregam, do tipo de mensagem que eles querem passar. Não é essa a mensagem. Eles querem passar uma mensagem de que o mundo deles, o mundo que eles organizam, o mundo que eles gerenciam como nossos donos, é feito de paz, que as pessoas são livres para poder fazer suas escolhas. Não somos. A gente tá preso a uma lógica maior, mas estamos presos ainda. É um mundo que eles vendem como liberdade econômica, também isso não existe, né? A gente sabe que o dólar, o nosso sistema financeiro é apoiado no dólar, logo o nosso dinheiro perde muito valor quando o dólar sobe, né? Mas é a maquiagem que se trata desse sistema. O Oscar não é o Oscar, o Globo de Ouro não é o Globo de Ouro, é tudo combinado, tudo armado, tudo é isso. Só que a magia justamente é essa, é continuar mantendo a gente ali naquela situação como se tudo fosse de verdade, como se fosse real, e não um grande embuste. Agora, quando você traz essa realidade, escancara ela e mostra para as pessoas que de fato você que manda, você que é o chefe, sabe, que não tem essa história de magia, de arte, nada disso, que sim, é o dinheiro, é o poder, são as commodities que importa. É o fim, é o começo do fim. O último gesto de um homem desesperado. Seria muito surpreendente o chavismo cair só com um golpezinho desse. A população tá armada, né? Há toda uma estrutura militar. Não só a estrutura militar, o chavismo não cai porque está na mentalidade das pessoas. Elas estão lá sendo doutrinadas por essa mentalidade de soberania nacional, manter o país de pé. Existe, provavelmente, com certeza, existe plano A, plano B, plano C, plano D, para a queda desse país. Quanto mais um país imperialista mostra que ele manda e que ele entra pela força, mas ele se degenera, se desintegra por dentro. Ele vai se desintegrando por dentro. Aí as pessoas ficam se perguntando, tá, até que ponto ele vai destruir um país para poder nos dar uma lição? Até eles conseguirem atingir os seus ideais. O país tem toda uma mentalidade chauvinista. Ele tá amarrado, engessado, protegido por uma lógica, por uma cultura, cuja base está ancorada no chauvinismo. Destruir isso é mais difícil. Exige mais poder, uma investida maior, um ataque mais preciso, mais direto. Isso daí não dá pra você contornar com um jogo de cena, não dá pra você contornar comprando um ou outro do Isso. O chavismo é um movimento de massas. E alguém que fala coisas lúcidas, né, gente? O país está fechado com o movimento. É que nem aqui no Brasil, vamos dar um exemplo. É um lixo o nosso sistema democrático. É um lixo porque a gente sabe que é todo fajuto, um teatro mesmo, para poder votar nos candidatos que eles querem eleger, que são seus representantes. Mas pensa assim, se de repente no Brasil mudasse o sistema, resolvesse impor a ferro e fogo o feudalismo, não ia acontecer facilmente. Ia haver uma grande resistência para que não acontecesse isso. Vou até colocar aqui para vocês o que é o chauvinismo. A gente pode, inclusive, ler isso juntos, pra vocês entenderem a dimensão desse sistema. Vamos lá. Eu falei chauvinismo, gente, é chavismo. O chavismo é um movimento de massas, carrega o chavismo. O chavismo é um movimento político, social, de ideologia socialista, nacionalista e populista de esquerda, fundado por Hugo Chávez, na Venezuela, no final da década de 90. Certo? Um movimento que colocou em xeque um dos políticos mais influentes que a Venezuela já teve, Hugo Chávez. E continua até hoje através do Maduro, a força dessa política. Eu falei chauvinismo, mas estou me corrigindo. O termo não é chauvinismo. Chauvinismo é outra coisa. O termo é chavismo, que deriva de Hugo Chávez. Em janeiro de 2026, o movimento enfrenta seu momento de maior instabilidade histórica, após a captura, para mim se chama sequestro, e deposição de Nicolás Maduro por uma ação militar dos Estados Unidos. O chavismo baseia-se no bolivarianismo e no chamado socialismo do século XXI, fundamentado em soberania nacional, forte oposição ao que classificam como imperialismo, especialmente dos Estados Unidos. Não é o imperialismo? Quem é o dono de nós todos? Os Estados Unidos. Então é um império. Políticas sociais, implementação das misiones, programas financiados pela renda de petróleo para redistribuição de riqueza e assistência às classes pobres. Dividir a riqueza. Tá errado também dividir a riqueza entre as pessoas, porque também se pertence a elas, já que elas moram no país? Não. União cívico-militar, uma aliança estratégica entre o governo e as forças armadas para sustentar o projeto político. Aí é um pouco mais polêmico, mas precisa do militarismo para que você não... Precisa do militarismo para que você possa manter de pé esse seu projeto político, já que a todo momento eles tentam te derrubar, tal qual aconteceu aqui com o Maduro. O chavismo é um movimento de massa. Chavismo. Primeiro é que o pessoal que está lá apoiando Maduro e tal,
Não são esses almofadinhas do PT, né, de classe média e tal, que professor universitário, que não sabe nem que mundo tá. Os operários operário mesmo. venezuelano. Esse Camponeses. que esse pessoal é extremamente politizado. Critica o imperialismo, defende Maduro, fala Maduro é nosso presidente, tem que trazer ele de volta, pede ajuda à China e à Rússia. No Brasil, a gente sentiu o cheiro disso com as eleições conturbadas de 2022. E desde 2014, a gente tem sentido um pouco desse cheiro. O que é você mudar a ideologia de um país? Dentro da democracia isso já foi muito arriscado. Aí o próprio Bozo tentou, aí em 2018 e 2022, alegar que as urnas eram falsas, que o sistema eletrônico era comprado, o sistema eleitoral era comprado. Boa parte dessa mídia golpista, ela traz esse brasão como forma de controle da população, de que a democracia é confiável, de que os sistemas eleitorais são confiáveis. Não estou duvidando disso, tá? Não estou duvidando de que aquilo ali seja manipulado, de que o voto não seja de verdade. Não é isso. A minha visão está por trás do poder. Como que a manutenção do poder ocorre para que você possa eleger o seu candidato? Eu tô falando enquanto burguesia, enquanto as classes possuidoras. Como que elas, através de uma campanha de marketing agressiva, elas conseguem colocar os seus representantes no poder? E é disso que se trata. Quando elas não conseguem colocar os seus representantes no poder, causa ruptura no processo. E aí fica difícil de você entender o que é verdade e o que não é. E aí abre espaço para que as novas ideologias possam entrar, assim como qualquer órgão, seja ele biológico, físico ou intelectual, há uma grande infestação de ideias e possibilidades, por extensão. Espero viver para poder ver algo tão grandioso como esse. Mônica Bergamo publicava aqui a seguinte coluna: Jones Manuel seria um dos principais nomes da extrema esquerda brasileira nas redes sociais. Gente, Jones Manuel já tá comprado. A partir do momento que você se coloca como uma posição e você vai de acordo com uma política imperialista pela própria mídia brasileira, encabeçada pela Folha de São Paulo, Mônica Bergamo é aquela colunista de estrela, 5 estrelas, de qualquer jornalzinho da mídia imperialista brasileira. Algumas pessoas mal entendidas da esquerda, mal interpretadas inclusive, passa pano pra ela. As pessoas, pra mim, nem são de esquerda, pra começar. Elas são pessoas que se acham de esquerda, mas elas estão mais pro centro esquerda ou talvez até pro centro político brasileiro. E se ela fala que o Jones Manuel é o nome extrema esquerda no Brasil, piada pura, né? Consagrada aqui por, como ela diz, furar a bolha e ampliar o alcance de um discurso político mais denso baseado no marxismo. Menchevique. Pesquise o que é o menchevique. Jones Manuel representa isso. Falso profeta também na linguagem bíblica. O Jones Manuel ele ganhou muita notoriedade pelo Caetano Veloso, né? Que se disse menos liberaloide depois de conversar com ele. Agora ele ganha aí um destaque na Folha de São Paulo, né? Chegou lá, aquele Como ali. o senhor, dirigindo-se ao Jones Manuel, né? Chique, cara. Como o senhor avalia a ação dos Estados Unidos contra a Venezuela? E a resposta dele é o seguinte: Os Estados Unidos não são responsáveis pela democracia, pelos direitos humanos ou pelas liberdades. Eles te arrogam o papel de polícia global, anticomunismo, depois do terrorismo, agora o terrorismo. É aquela resposta pra cego ver, bem genérica e com bastante palavras bonitas, bem floreada, e aí você sair pela tangente. Mas não fala, de fato, não chama pra briga, pro ataque, sabe? Não grita, não impõe a força, não alarma as pessoas pro perigo que isso é, pra quanto isso pode ser perigoso, danoso pra gente. Não. Uma resposta diplomática. Olha, os Estados Unidos é uma oligarquia que planeja surrupiar de forma incoerente países limítrofes que não são subservientes ao seu próprio poder, à sua própria nação, que pretendem agir a favor contra a sua política e por isso eles agem de acordo com suas próprias opiniões e acaba por... Que tipo de opinião é essa? Ela sabe da verdade, ela não pode se colocar em perigo porque ela precisa falar o que ela pensa, só que ela usa muito floreio, manipulando o discurso a seu favor. A bandeira da Venezuela tá aqui, vou expor isso no meu canal. Tô muito triste, de verdade, com o que tá acontecendo lá. Acho que a Arca, a Alejandra, deveria se comunicar sobre isso. Olha, postou. Sério? Esse bafo que tem acontecido em seu país. Ela falou uma mensagem igualzinho do nosso querido Jones Manuel. A Arca é uma produtora, artista, muito instrumentista, performática, artista experimental, mulher transgênero, é da Venezuela. E aí vamos ver o que ela tá dizendo sobre essa porcariaiada que tá acontecendo ali. A fé na mudança sempre triunfa sobre o medo. Pensemos na união e na superação do ciclo. Busquemos algo diferente. Sigamos a intuição e o amor até o fim. Busquemos a compreensão mais profunda de como viver com atenção e compaixão diante do sofrimento. Com cuidado para abrir nossas mentes e corações a algo melhor. E para suavizar nossa expressão com ternura, mesmo diante do medo desconhecido. Disse aí a Arca, na sua opinião, mais diplomática e genérica possível. Ela não quer deixar claro que ela tem um lado, né? Tá dizendo o que ela tá dizendo nos stories. Mas eu parei de seguir, se eu fiz bem de parar de seguir essa artista. Tô indo pra Venezuela, ó. Mensagenzinhas do pessoal de centro, eu acho tão fofinhas. Sempre mensagens abertas, sem nenhum senso de defesa de lado. Eu vou levar flexibilidade, eu vou levar amor, paz, justiça, paciência, cuidado, esperança, calma, escuta. Que mais?
Libere agora pessoas detidas por motivos políticos na Venezuela. Então ela tá realmente contra o Maduro. Ela tá se colocando como venezuelana, mas vive em Londres, né? Tipo assim, tá aproveitando essa possibilidade pra poder ganhar mais holofote, pra ganhar mais seguidores, inclusive. Os venezuelanos não foram totalmente potentes para ninguém. Então não, nunca. Durante 27 anos, pessoas foram assassinadas, torturadas, desapareceram e silenciadas por dentro do sistema criminoso. E o mundo, em sua maioria, desviou o olhar. Ah, ela também quer que a Venezuela seja um país democrático. Ele é democrático. Segundo o sistema eleitoral do país, é democrático. O Maduro é um presidente eleito. Se está correto ou não, aí a gente tem que colocar em xeque todos os sistemas eleitorais do mundo inteiro. Mas ele foi eleito pelo povo venezuelano por um sistema chavista. Exige que os Estados Unidos, independentemente de quem seja presidente, Que é a pior pessoa do mundo, Donald Trump. reconheçam a legítima liderança democrática do povo venezuelano. Por que os Estados Unidos têm que reconhecer, gente? Por que os Estados Unidos têm que ser a chancela? Eles têm que ser o carimbo. O aprovado, tá aprovado, então pode ser esse presidente. Isso não existe, Aka. Não concordo com ela. Mãos na democracia. Ridícula. Defendendo uma causa. Ela quer defender uma causa agora. A bonita. Irmão, por favor, não venha aqui tentar explicar o venezuelanismo com sua retórica anti-imperialista sobre a situação do arroz e manga no meu país, quando você disse que a subiu. Numa mangueira. Ai. Desde o primeiro dia em que Chaves e seus comparsas invadiram a vida pública venezuelana, agiram como militares golpistas e assassinos, realizando 2 golpes de Estado, bombardeando áreas civis e militares do país e matando inocentes, a tomar o poder, destruir os Estados de Direito e a autonomia dos poderes, criaram um brutal aparato de repressão civil militar em cada marcha, greve ou manifestação pacífica, intimidaram, prendiam e feriam e matavam inocentes. Toda guerra tem um saldo, né? Tem baixas. Pra poder capturar o representante do país, sequestrar o Maduro e a esposa, tiveram 80 baixas de pessoas mortas. Isso que foi contabilizado. Fora o que eles podem continuar fazendo se o país continuar resistindo à supremacia americana. Aí colocou uma branca pra fazer um vídeo depois. Não, Arca, não estou com você. Desculpa, mas não estou com você. Que bom que você omite uma opinião. Geralmente, artistas do seu pedigree não falam abertamente sobre o assunto, preferem ignorar. Durante muitos anos ela não falou sobre o país dela. E só recentemente, uns 4, 5 anos pra cá, que ela começou essa invertida, essa travessia de origem, de lembrar de onde que veio, pra onde vai. O assunto rendeu bastante, acho que já deu por hoje. Vamos ver se continua pelos próximos dias. Esse caldo que tá aí prestes a entornar pro nosso lado também. Essa panela de pressão que tá explodindo pra tudo que é lado. Já temos aí muita pauta pro ano inteiro. Torço para que o país continue mantendo o seu sistema de resistência, tá? Não é fácil você ser resistência, a gente sabe disso. É muito perigoso você se colocar nessa posição, ainda mais contra um país tão poderoso quanto os Estados Unidos. Mas é o único país da América Latina inteira que ainda se manteve de pé, mesmo perante os cacos que o sistema americano fez com todo o resto, sabotando, manipulando, exigindo da gente essa escravidão eterna, nos negando esse direito de ir e vir, nos punindo quando a gente não escolhe o presidente que eles querem, os candidatos deles, que a Venezuela permaneça na sua resistência. E essa é a minha opinião. Não tenho vergonha nenhuma de assumir isso, gente. Vergonha nenhuma. Eu sempre vou estar com as minorias. Toda vez que a maioria estiver predominando, eu sempre estarei com as minorias. E isso eu tenho como via de regra em qualquer situação, não apenas com países em guerra. Doa quem doer, podem ficar putos comigo. Se você discorda comigo, escreva nos comentários. Se você concorda comigo, também escreva nos comentários. O mais importante é você dar a sua opinião e reagir aos fatos, não simplesmente ficar assistindo e não dizer nada sobre. Isso sim é uma atitude muito passiva e você vai ter uma opinião pautada em apenas aquilo que a mídia golpista te entrega, não a opinião mais abrangente, um pouco mais ampla, de outras pessoas que estudam o assunto, outros profissionais que estão em comum acordo e pessoas de dentro do próprio partido que podem dar uma opinião mais sincera de como acontece as mazelas do poder por dentro.